Ministros do STF ficam de orelha em pé após a eleição de maioria bolsonarista para o Senado. Será que vai sobrar para o Xandão? Eleições 2022, comentário do dia. Enquanto a maioria dos brasileiros ficou de olho na disputa dos votos entre Lula e Bolsonaro no último domingo, teve um pequeno grupo que se interessou mais pelos eleitos para o Senado. E das 27 vagas da casa, 14 foram preenchidas por nomes apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso acendeu o sinal de alerta entre os ministros do STF. Isso ocorre porque o Senado é a casa que pode conduzir eventuais processos de impeachment de integrantes do STF. No ano passado mesmo, o presidente Jair Bolsonaro chegou a pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, que foi rejeitado pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Com mais senadores conservadores na casa, obviamente que aumenta o risco de algum pedido de cassação de ministro do Supremo ir adiante. Por isso, a demonstração de força dos políticos conservadores nessas eleições, não só no Senado, como também na Câmara dos Deputados, deve fazer o próprio Supremo reavaliar a sua postura em relação a focos de conflito com o governo Bolsonaro, especialmente se ele for reeleito em 30 de outubro. Dos 14 eleitos para o Senado, com o apoio de Bolsonaro, 4 são ex-ministros do seu governo: Rogério Marinho, Marcos Pontes, a Tereza Cristina e a Damares Alves. E há também o atual vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Mas apesar de que as urnas terem mandado um sinal de que o STF precisa rever a sua atuação, é claro que cassar um ministro da Corte não é tão simples assim. Seriam necessários 41 votos para abrir o processo e 54 dos 81 senadores para aprovar a cassação. E é um número que o Bolsonaro não tem. Agora, o que mais você precisa saber nas eleições 2022? E começou a corrida em busca de apoio para o segundo turno para Lula e Bolsonaro. Entre os candidatos derrotados no último domingo, Ciro Gomes disse ontem que vai seguir o caminho do seu partido. O PDT se reúne hoje para decidir e a tendência é mesmo apoiar o Lula. A Simone Tebet, do MDB, também dá sinais de que vai apoiar o candidato do PT, mas ela quer falar primeiro com o ex-presidente Lula. Já a senadora Soraya Trocchinic indicou que gostaria mesmo de ficar neutra na disputa do segundo turno. Ontem ela escreveu no Twitter sobre a sua posição. Abre aspas. Nenhum desses bandidos merece o meu apoio. Fecha aspas. Entre os partidos que não estavam ligados às candidaturas de Lula e Bolsonaro no primeiro turno, a maioria deve decidir os apoios entre hoje e sexta-feira. A reação política diante dos erros das pesquisas eleitorais foi grande e já chegou ao Congresso Nacional. Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu abrir a discussão sobre a regulação dos institutos de pesquisa. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, aqui do Paraná, disse que institutos de pesquisa devem ser responsabilizados, inclusive com prisão e multa. Já o senador Marcos Duval quer algo mais imediato e já protocolou ontem mesmo um pedido de CPI para investigar as pesquisas no país. Mas dificilmente isso aí vai sair do papel. As eleições de 2022 deixaram alguns desempregados políticos tradicionais que acumulavam mais de 15 anos em mandatos públicos. São nomes que não conseguiram renovar os seus mandatos ou que tentaram votos em voos mais altos no cenário político e não obtiveram sucesso. A lista dos desempregados começa pela própria senadora Simone Tebet, do MDB, que concorreu à presidência da República e ficou em terceiro lugar. Outro que ficou sem mandato é o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Quem diria, hein? Ele foi derrotado na disputa pelo governo de Alagoas. A senadora Cátia Abreu também ficou de fora, após não conseguir a sua reeleição. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, ficou fora do segundo turno
e interrompe também uma série de vitórias eleitorais que vinha desde 1998. E no Paraná, as urnas decretaram o fim do ciclo político do atual senador Álvaro Dias. A partir de 2023, a Assembleia Legislativa do Paraná terá a maior bancada feminina da história, em 168 anos de existência. Serão 10 deputadas entre os 54 eleitos. Entre eles, a jovem Ana Júlia, do PT, de Curitiba, de apenas 22 anos. É a mais jovem deputada estadual da história da Assembleia Paranaense. Bom, gente, eu fico por aqui. Amanhã eu volto com mais um comentário político.